Fala galera, beleza? Tudo bem? Já que novamente a maioria esmagadora votou a favor de que falássemos sobre a publicação, né, do caso clínico aí, vamos a ele. O paciente apresentou-se, né, com uma queixa de dor na região sacroiliaca direita, uma coisa geralmente corriqueira no nosso dia a dia clínico, né? E o que me chamou a atenção era o tempo que ele já sentia essa dor, né? Ele me relatou que sentia essa dor há 6 anos, de forma intermitente, então a dor ia, voltava e dentro de um padrão de classificação de dor por mecanismo já me veio à cabeça que ele já era um paciente crônico, então ele já tinha esse quadro de dor há muito tempo, né? Acima de 3 meses hoje a IASP classifica como um paciente já com dores crônicas, já que ele me relatava que o quadro não melhorava e que pelo menos de 2 a 3 vezes por ano ele tinha crises às quais ele ficava realmente, na linguagem popular, travado. Durante esse período, em alguns momentos, ele teve características de dor do tecido neural. Ele sentia, ou talvez, de alguma faceta articular em relação à lombar, lembrando que a dor facetária, ou alguns padrões de dores referidas, né, em relação a pontos gatilhos musculares, também podem irradiar para a região do membro inferior. Aos testes do tecido neural, fui descartando possibilidades. Nenhum deles me dava positivo. Ele tinha um slump test negativo, tinha um teste de Nery negativo, tinha um teste de Lazeg, o SLR negativo, tinha um teste de Bragar negativo. Então o tecido neural naquele momento não estava me dando como resposta a algo que poderia estar acontecendo no quesito irradiação para o membro inferior. Em relação a testes locais da articulação sacroiliaca, a gente tem alguns testes de mobilidade, alguns testes provocativos, alguns testes osteopáticos que nós usamos e realmente foram que me deram mais resposta em relação à questão estrutural. Sim, havia um bloqueio da articulação sacroiliaca. Mas esse cara já tinha sido atendido por outros físicos, não especificamente com terapia manual, com técnicas de alta velocidade, com técnicas osteopáticas e com um raciocínio tanto nesse sentido quanto num sentido posturológico. Vamos sempre partindo para avaliação e a estrela de Mine ou os testes, né, de mobilidade ativa do paciente nos dão respostas em relação ao que ele aceita fazer, ao que ele não aceita fazer, ao que ele teria de queixa naquele momento que pudesse estar causando aquilo, que tipo de tecido ou que tipo de entrada sensorial me daria uma resposta melhor. Ele não tinha queixas viscerais e a gente poderia ter uma dor nesse local por alguma alteração visceral, não tinha nenhum histórico de alteração visceral dentro da cronologia, né, disso, e também atualmente não tinha. Não tem um histórico de traumas, segundo ele, eu sempre gosto de perguntar, então não tem histórico de entorse de tornozelo, principalmente se eles fossem recidivantes, quedas sentadas, whiplash ou um trauma direto, qualquer que fosse um trauma que me remetesse ali ou à distância de o problema poder estar sendo causado nesse momento. Aos testes ativos, a dificuldade que ele tinha muito grande era uma dificuldade de fazer a flexão do tronco, porque disparava o sintoma, e aí a gente já associa alguns tipos de movimento, tanto do ilíaco, quanto do sacro, quanto da lombar. E o que me chamou muita atenção quando a gente foi fazer as entradas sensoriais é que quando o paciente entra no consultório, eu estou sempre olhando a forma como ele anda, a forma como ele para na minha frente durante a anamnese, a forma como ele posiciona a sua cabeça, a forma como ele ajusta a cintura escapular, em decorrência da forma como ele precisa me olhar para me explicar e até para ter o foco da visão. E quando ele entrou, eu já tinha reparado que ele tinha uma assimetria da entrada podal, né? Mas aquilo podia simplesmente ser uma adaptação, como a maioria das vezes né? E durante a nossa avaliação, ao fazer os testes de inibição, antes de partir para testes específicos das entradas sensoriais, que nesse caso eram os olhos e os pés, o teste de inibição podal já me chamou a atenção, porque durante a avaliação eu já tinha percebido que ele tinha uma perna curta, anatômica, clássica, nada demais, e a maioria das vezes a perna curta não é um problema, muitas pessoas têm, a gente sabe disso hoje até por pesquisas, 90% das pessoas, 80% das pessoas têm uma perna curta anatômica e passam a vida inteira sem sintoma algum. O problema é quando existe uma má adaptação, principalmente da entrada sensorial podal. Em relação a isso, é uma coisa que a gente precisa investir um pouco mais na avaliação, nos testes de inibição e nos testes provocativos para entender se aquilo ali pode estar causando ou agravando a sintomatologia do paciente. E nesse caso, foi isso que aconteceu. Ele tinha uma perna curta anatômica esquerda, um pé esquerdo pronado de subtalar, então um pé esquerdo
valgo que na verdade fazia o quê? Aumentava ainda mais esse encurtamento. Então o pé esquerdo encurtava a perna curta e o pé direito contralateral, ao qual ele sentia dor nessa articulação sacroiliaca, era um pé supino, um pé varo, mesmo sem ele ter tido históricos de trauma, ok? Veio da adaptação dele, provavelmente tinha algo a mais relacionado a entradas sensoriais que fizeram ou poderiam estar piorando o quadro adaptativo, justamente por quê? Porque a lombar estava tamponando aquilo ali. E então ela estava sofrendo por alterações à distância, e nesse caso principalmente a articulação sacroiliaca. O pé esquerdo encurtava a perna curta, o pé direito alongava a perna longa. Consequentemente, o que nós temos? Um aumento de padrões, tanto de entrada aferente quanto de eferência em resposta a isso, aumentado. O que isso causou? Aumento das torções pélvicas. Era o esperado para acontecer. Ok, só que isso fez com que o componente nociceptivo, o componente estrutural, começasse a sofrer um pouco mais pela sobrecarga articular que acontecia tanto na articulação sacroiliaca quanto na coluna lombar, que estava a coluna lombar hipermóvel e a articulação sacroiliaca, principalmente a direita, hipomóvel, justamente por uma má adaptação da entrada sensorial podal, nesse caso por uma dismetria. Ok, mas por que essas torções, entre aspas, da articulação subtalar, em prono e em supino mal adaptados, estavam ainda mais exacerbados? Fomos à outra entrada sensorial, que nos remetem a padrões aumentados rotacionais, principalmente em relação à cervical alta, cervical média, cintura escapular em básculas e rotações, que é a entrada ocular. Então eu precisava investigar a entrada ocular para entender se a entrada ocular me dava alguma resposta naquele momento que fizesse eu encaixar um raciocínio e outro sensorial, e se esse raciocínio sensorial, posturológico, tanto superior na entrada ocular quanto inferior na entrada podal, pudessem estar fazendo, por mais adaptações, o tamponamento acontecer naquela região. A gente sabe que temos regiões de tamponamento. Coluna cervical é uma, principalmente cintura escapular, por causa da questão dos planos escapulares, coluna lombar, quadris, joelhos, muitas vezes tendões do calcâneo e fáscia plantar. Então são locais que geralmente sofrem justamente por mais adaptações do sistema tônico postural em relação a problemas relacionados às entradas sensoriais, tá? Quando fui testar especificamente o olho, na hora vocês viram a imagem, eu botei só o olho e pedi, claro, a ele a permissão se eu podia explicar sem citar nomes, que as pessoas muitas vezes me pedem, mas a gente sempre precisa, claro, pela nossa ética profissional, pedir ao paciente se ele aceita e que possa ser explicado só pela questão didática, ok? Sem expor ninguém. E ele, claro, não, tudo bem, acho que até uma boa, ótimo. E vocês reparem que essa hipoconvergência era bem exacerbada do lado direito. Naturalmente, se eu tenho uma hipoconvergência aumentada, a gente veio falando disso em outras publicações, e até fiz uma live bem legal com o Rômulo, lá no Rômulo Ordini, nosso grande Rômulo Ordini, mestre da posturologia e da osteopatia, sobre justamente as adaptações das cadeias descendentes em relação aos problemas de forias dos olhos, né? E de convergência. Então, quando você tem um padrão de convergência diminuído de um lado ou dos dois lados, naturalmente o lado que você tem uma convergência menor, a gente vai ter uma tendência a uma adaptação contralateral da coluna cervical, justamente para adaptar esse globo ocular, para que seja mantido o foco e a mirada do olhar, tá certo? E claro, para que tenhamos um menor consumo energético em relação a isso. Então, quando fizemos tanto a questão da inibição ocular quanto da inibição podal, as dores melhoraram muito, os padrões de movimento melhoraram muito, os testes posturológicos melhoraram muito, tá? Então veio daí a questão de, claro, tratar o local e corrigir a estrutura que estava com disfunção. Passei exercícios específicos oculares aos quais ele vai começar a fazer. Eu acredito que nós teremos boas respostas. Nesse caso, vamos prescrever em breve logo a palmilha dele, porque vai nos dar um bom resultado diante da resposta que o corpo nos deu. Tá certo? Então passei aqui para falar para vocês, já que a galera votou, foi a favor. Valeu, um grande abraço, espero que tenha sido válido e até breve. Valeu!